Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: qual o limite do humor? Notas sobre um falso debate. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela. Note, semana passada teve um debate gigantesco aí, porque o Léo Lins, que é um comediante muito ruim, muito fraco, teve um espetáculo dele retirado da internet por causa de racismo, por causa de xenofobia, machismo. Olha, 300 direitos humanos violados. E aí o Fábio Porchat foi pra internet, veio com esse debate abstrato, liberdade de expressão, disse cuidado com a censura, ai meu Deus, estão censurando a gente, por aí vai. Levou várias porradas. O que é engraçado, né? Porque assim, o Fábio Porchat defendeu uma posição reacionária, e já vou explicar por que é reacionária, que é bem diferente do humor que o Porta dos Fundos faz, que eu particularmente gosto e acompanho. Tem vídeo do Porta dos Fundos que eu sei o roteiro quase que de cabeça, tanto que eu já vi. Mas enfim, foi lá, falou um bocado de besteira, depois se desculpou. Eu acompanhei muito também as intervenções do João Pimenta, que é um cara que eu gosto muito. O João Pimenta é foda, gosto muito dos vídeos dele. E o João Pimenta é crítico, né? A posição do Porchat e tal. O João Pimenta é um cara muito, muito massa. E aí, veja, vou gravar um vídeo pra vocês, explicando o que é o falso debate. O Georg Lukács, filósofo marxista húngaro, ele tem um debate sobre arte e sobre política, que eu vou dar uma simplificada super aqui para vocês, porque o objetivo desse vídeo não é tornar ele ultra complexo, entrando em vários debates de estética, de filosofia e por aí vai. Mas veja, a sociedade tem conflitos, tem contradições. Existe fome, existe desemprego, existe desigualdade, existe racismo, existe machismo, existe violência, existe concentração de terras e tal. Há várias contradições, injustiças, desigualdade, exploração, opressão e violência. O artista, seja ele humorista, escritor, músico, cineasta e tal, ele tem basicamente três posições frente às contradições da sociedade. Três posições, né? Ou ele vai tomar um lado do oprimido, ou ele vai tomar o lado do opressor, ou ele vai tomar uma posição escapista. O que é uma posição escapista? Ele se colocar distante dessas contradições, não querer tocar nelas. Por exemplo, a literatura brasileira do século XIX, naturalista, começou a descrever paisagem, falar de cachoeira, falar de floresta, falar de monte, falar de rio, de riacho, pode falar da escravidão, tá ligado? Então é isso, o naturalismo, em várias dimensões também o romantismo, os caras foram devanear sobre as belezas naturais do país, para não falar da escravidão, que era a grande questão do século XIX, né? Junto com a questão da terra. Então, por exemplo, eu não sei qual é a posição de Sorriso Maroto sobre fome e desemprego no Brasil. Sorriso Maroto canta sobre amor, né? Estão há mais de 10 anos aí lançando 300 mil músicas sobre diversas facetas do amor. Inclusive, talvez eu nem gostaria de saber a posição de Sorriso Maroto sobre fome, sobre racismo, sobre desemprego, sobre reforma agrária, porque eu gosto muito do Sorriso Maroto. Então, assim, o Sorriso Maroto, por exemplo, é a expressão clara de que eles escolheram fazer um debate sobre amor, e dá para debater amor, inclusive, tomando posição em frente às contradições da sociedade, mas escolheram produzir uma obra artística sobre amor que tem um escapismo das contradições do mundo. Então eles não entram nisso. O Dom L, pela própria música dele, sem ver nenhuma entrevista, eu sei qual é a posição do Dom L sobre as contradições do mundo, do Brasil. Do Sorriso Maroto eu não sei. Então assim, e tudo bem, viu? Inclusive, a propósito, tudo bem se você quiser tomar uma posição escapista. Antes eu cobrava muito posição política dos artistas e tal. Eu acho que hoje eu tenho uma perspectiva bem diferente, assim. Eu não acho necessariamente, ficando no exemplo do Sorriso Maroto tem que se posicionar politicamente. O debate para mim hoje é outro, mas enfim, não é questão central desse vídeo. Então, veja, você pode tomar essa posição escapista ou você pode tomar uma posição de questionamento ativo das injustiças, das contradições, das opressões, das explorações, ou de apoio. Então não tem muita conversa não. Algumas expressões culturais, como o rap,
tem historicamente um compromisso de crítica, de denúncia, de apoio do lado dos oprimidos, dos explorados. Outras tradições culturais, artísticas, têm uma dualidade. Então tem um rock ali que por muito tempo teve uma pegada muito de contestação, muito forte, de denúncia, de crítica, mas no próprio rock sempre teve um viés ali mais conservador. Nos últimos tempos no Brasil, por exemplo, esse viés mais conservador, fascistoide, reacionário, cresceu. Então é da vida. Com humor é a mesma coisa. Veja, você pode tomar uma posição escapista, o que tudo bem também. Você pode fazer um humor, fazer uma produção artística que não toque em nada dos problemas, nas questões do Brasil. Inclusive, você pode fazer até um humor sobre política que não toma posição nenhuma. E tudo bem. Você pode fazer um humor que se coloca contra as injustiças do país, que se coloca contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra a fome, contra o desemprego, contra a desigualdade, ou pode fazer um humor a favor. Então, veja, o debate sobre qual é o limite do humor é um debate falso, porque não é questão de limite. O humor, enquanto expressão artística, ele tem sua particularidade na forma de o fazê-lo, mas ele não está no escaninho, numa categoria totalmente diferente da música, do teatro, do cinema. Repare que nunca existe um debate sobre qual é o limite do teatro, qual é o limite da música. Se um músico grava uma música dizendo que tem que espancar a mulher porque a mulher merece apanhar e é isso mesmo, e matar a mulher é bom, fudeu, acabou, agora vai pra cima, é crime. Vai ser criticado e correto, e que bom que seja criticado. Se um diretor de teatro faz uma peça em que o objetivo da peça é dizer que estupro é bom, ou dizer que espancar negro é massa, que é uma tradição do Brasil que a gente tem que manter, ele vai se fuder. A ideia de que, porque é humor, há uma espécie de limite ético-moral estendido, isso não sustenta. Isso foi um negócio importado dos Estados Unidos, de um debate estadunidense dos anos 70 e 80. E que se repete. Qual é o limite do humor? 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 E ninguém nunca fundamenta por que o humor, enquanto uma expressão artística, teria um limite de tolerância ético-moral maior frente às outras expressões artísticas. Ah, não, porque o humor é piada. Mas veja, o fato de ser piada, qual é o fundamento? Por quê? Porque, por exemplo, eu posso fazer uma piada dizendo que espancar a mulher é bom e não posso fazer uma música. E veja, pra mim não pode mesmo não, viu? Não tô defendendo isso não, mas vocês entendem por argumentar. Por quê? O que é que coloca o humor na categoria ética? Mas o humor é uma piada, é uma representação artística. Aquilo ali no palco é um espetáculo. Sim, o princípio da arte é um princípio de uma forma de representação poética com liberdade criativa de retratar aspectos da realidade, passada, presente ou futura, imaginada. O humor não é diferente disso. Então esse debate é falso do limite do humor. Para além do dado básico, o humor tem um limite legal da lei, sim, é verdade, mas tem também uma questão de posicionamento. Então, por exemplo, a pessoa... Existe uma questão racial no Brasil, não existe? Existe. Se você decidiu fazer piada com negro e não com racista, isso é um posicionamento político. E as pessoas que criticam, vão pra cima, entram na justiça, elas estão certas de fazer. Por exemplo, eu era muito jovem na época, então eu acompanhei depois. Mas, por exemplo, se não na época fosse militante, eu teria entrado na justiça contra o livro do Ali Campbell, Não Somos Racistas, que é um livro racista, como elemento de agitação, de levantar bandeira, de instigar o debate. Eu teria. Pagaria do meu bolso para ir à justiça, para fazer o fato político. Ué, sabe, se criou uma série de noções preconcebidas que ninguém explica. E aí, veja, o Fábio Porchat, por exemplo, ele não explicou. Ele não explicou por que o debate dele sobre medo de censura, que é um negócio que não se fundamenta, inclusive, no Brasil. O debate dele sobre medo não se fundamenta para grandes humoristas, para grandes empresas. Veja, existe censura no Brasil, mas não para pessoas famosas, ricas, que aparecem na televisão, como o Léo Lins, como o Danilo Gentili, como o Murilo Couto, como essa galera. Isso não existe, sabe? Como o próprio Porchat.
Isso não existe. E aí quando vem uma liminar mandrake, vamos proibir de passar da porta dos fundos, cai no instante. Tá ligado? Então é isso. Veja, ninguém nunca explica por que, no caso do humor, o primeiro debate é um debate sobre censura. Jones, você acha que tem que censurar? Veja, eu não acho que tem que censurar, porque eu acho censura pouco efetiva para combater alguma coisa, até porque há um certo charme, há um certo encanto no aspecto da censura. Então, quando você diz que o seu produto é censurado, você desperta mais curiosidade, você desperta mais interesse, você acaba criando um elão, um espírito meio de uma coisa proibida, coisa maldita e tal. Agora, por exemplo, eu defendo tranquilamente, não tem nenhuma compra governamental, não tem nenhum patrocínio de órgão governamental, qualquer conteúdo que seja considerado machista, racista, misógino, xenofóbico e etc, etc. Agora, claro, um debate sério sobre o conteúdo e tal, com critérios bem objetivos, bem definidos, mas eu defendo, sabe, não acessa crédito público da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, não participa de programa de escola, não, sabe, todas as formas que se tem de instrumentos públicos para não estimular a circulação daquele conteúdo, além de responder à lei, eu defendo sim. Por exemplo, eu acho que o Léo Lins nunca deve ter acesso na empresa dele, que ele provavelmente tem, nunca deve ter acesso a crédito de banco público para montar espetáculo dele. Nunca. Eu não preciso. Parabéns. Nunca. A TV também é uma concessão pública. Eu acho que isso precisa ser melhor regulamentado. Percebe? Então, o meu debate não é o limite do humor, é que lado você toma. Porque veja, uma escolha sua, fazer piada com a mulher agredida ou fazer piada com o machista. Fazer piada com o negro, fazer piada com o racista. Fazer piada com o LGBT-fóbico ou com a lésbica, ou com o gay, ou com o bissexual. É uma escolha sua. E você tem que arcar com essas consequências. Porque, de novo, se importou dos Estados Unidos uma espécie de histeria coletiva que é assim. A ditadura do politicamente correto. O que é a ditadura do politicamente correto? É que começou a surgir algumas vozes críticas a machismo, racismo, LGBTfobia. Então agora é a ditadura do politicamente correto. Veja, isso é falso por qualquer critério objetivo. Por exemplo, a televisão brasileira continua passando um programa policial em 3 horários diferentes, expondo pessoas negras ao ridículo, à humilhação, de maneira constante, com um discurso, inclusive, de defesa e violação dos direitos humanos e assassinato de pessoas negras. Não acontece nada. Aí por que agora não pode chamar Preto e Macaco e não pode fazer um programa mais como os Trapalhões dos anos 90, a ditadura do politicamente correto? De brincadeira comigo, é um discurso falso. E é um discurso que tenta colocar como algo inovador, como algo contra-hegemônico, algo que é basicamente você seguir a estrutura do senso comum. E aqui eu entro no último ponto, veja, você fazer um humor que vai de acordo com o senso comum só prova que você é, enquanto artista, alguém medíocre. Veja, eu quando eu era pequeno, nascido e criado numa favela, numa família que não tem tradição de esquerda, eu, por exemplo, tirava onda, quando eu era jovenzinho, adolescente, com pessoas gays. A gente ria, brincava, viado, não sei o que é uma forma de reproduzir a opressão. Veja, existe toda uma cultura que circula na sociedade em massa, que, por exemplo, trata de maneira pejorativa, trata de maneira jocosa pessoas LGBTs. Aí você, no seu show, o seu objetivo é fazer piada com gay, é a coisa mais fácil do mundo, porque você está indo de encontro ao senso comum. Você não tem trabalho nenhum de elaboração. Você não tem complexidade no teu texto. Não tem complexidade na sua criação. Tô fazendo piada com viado, tô fazendo piada com mulher, tô fazendo piada com mulher burra, que mulher não sabe decidir, tô fazendo piada com preto. Veja, meu querido, todas as estruturas da sociedade criam subjetividades já prontos, inclusive, a rir dessas piadas, porque as pessoas já riem no dia a dia, como elemento, inclusive, de reprodução de opressão. Então é muito fácil você fazer isso. É a mesma coisa. Há 2000 anos, o que é chamado de Ocidente é acostumado com a narrativa que tem como princípio a ideia binária de bem e mal, de mocinho e herói, de salvador e demônio, que é a narrativa básica do cristianismo. Então, se você criar
um filme, uma peça de teatro, uma música ou qualquer coisa que está dentro dessa estrutura, essa narrativa do bem e do mal, do salvador e do demônio, do herói e do vilão, da fonte de toda virtude e da fonte de todo mal, é muito fácil o negócio fazer sucesso, porque você está trabalhando uma estrutura narrativa que já é parte da subjetividade do chamado Ocidente há mais de 2000 anos. É como você nadar com a corrente. Não é mais fácil do que isso. Então, quando você escolhe como alvo do humor pessoas que já são alvos no dia a dia, inclusive de uma certa estrutura narrativa preconceituosa, estrutura narrativa cultural, subjetiva, preconceituosa, opressiva, jocosa, pejorativa, você está reforçando o senso comum, é a coisa mais fácil do mundo. Fazer pessoas rirem com piadas com gays, por exemplo, é muito fácil. Percebe? Fazer as pessoas rirem com piadas que não trazem o inesperado, que não trazem a novidade, que não vão contra o senso comum, que não quebram expectativas, que não inovam na complexidade da linguagem, é muito fácil. Então, por exemplo, por que o livro de Jorge Amado, Capitães de Areia, é foda? Porque o Jorge Amado pega um negócio que é totalmente fora da expectativa, totalmente fora do senso comum, totalmente fora da nossa vivência cotidiana. Ele pega uma história de crianças em situação de rua e transforma eles em heróis, em heroínas, em revolucionários, em figuras notáveis, com características fortes, com personalidade, com história admiráveis. Isso vai contra tudo do que a gente esperava. É claro que não basta só ter uma ideia genial, é preciso que a história seja bem contada. Tem vários elementos narrativos, de forma, de estética, aqui que é importante, mas veja, é uma ideia foda. É você pegar algo que vai totalmente contra o senso comum. Percebe? Você fazer uma história em que tem um cara, um homem branco, vestido de terno e gravata, que é um super-herói e que é a fonte de toda a bondade, virtude e emanação de todos os valores superiores, isso é dentro da estrutura narrativa da indústria cultural há 200 anos. Você contar uma pia, sabe? Eu, acima de tudo, veja, eu gosto de stand-up comedy. Eu acompanho o João Pimenta, acompanho Giovanna Fagundes, acompanho a galera. Eu gosto de stand-up. Mas eu gosto de stand-up de quem tem complexidade no texto. Quem joga com o inesperado, que quem consegue pensar uma ideia que vai um pouco diferente do que você esperava. Percebe? Por exemplo, eu acompanhei por muito tempo o Fábio Ravin. Eu até gosto um pouco do Fábio Ravin. Mas sabe uma coisa que, por exemplo, é muito perceptível para quem acompanha ele? A pobreza do texto dele. Você consegue imaginar as piadas que ele vai fazer. O Fábio Ravin, por exemplo, isso não é uma crítica, é uma característica do texto dele. O Fábio Ravin, há uns 4, 5 anos que ele faz praticamente a mesma piada todo show. Ele chega assim, sei lá, dando um exemplo que foi muito usado nos últimos 4 anos. Bolsonaro falou alguma coisa violenta. Aí ele fala assim, vocês viram uma declaração do Bolsonaro? O Bolsonaro falou isso e isso. O Talibã falou assim, porra, pega leve aí. Então todo mundo começa a rir. Por quê? O Bolsonaro falou algo muito violento, algo muito brutal. E aí o Talibã é conhecido como algo violento e brutal. Aí o Talibã achou pesado. Então aqui tem uma contradição, uma ironia. Uma ironia que chama um absurdo. Então assim, a fala de Bolsonaro é tão absurdo que até o Talibã achou um absurdo. As pessoas riem. Essa é uma estrutura básica de piada do show do Fábio Ravin há anos, por exemplo. Ele começa o show, eu tô assistindo, em vários momentos eu adivinho que piada ele vai fazer. Então assim... E eu até gosto, é isso, até gosto um pouco do show do Fábio Ravin. Mas é isso, tipo, é pobre, é miserável. Então, o que se criou, na verdade, não é um direito da liberdade da comédia. O que se criou foi um nicho de mercado em que se trata como produção artística o direito de vocalizar opressões, de vocalizar a defesa de iniquidades, de injustiças da sociedade brasileira, dizendo que isso é contra-hegemônico, dizendo que isso é desafiador, dizendo que isso é contra o establishment,
dizendo que isso é contestador. Então se criou um nicho de mercado que é para homens brancos de baixíssimo talento, com a pobreza artística substantiva, que tomam como profissão a produção de um discurso que se legitima não pela qualidade do seu texto, não pela qualidade da sua produção, mas pelo esse lugar de, eita, eu falo mesmo, eu sou contra o politicamente correto, aqui não, aqui eu faço piada com tudo, eu faço piada com estuprar bebê, eu faço piada com bater em mulher, eu faço piada com racismo, eu faço piada com cadeirante, eu faço piada com pessoas com deficiência, eu faço piada com praticar violência sexual contra pessoas idosas, e aí por isso eu sou foda, por isso eu sou engraçado. Ou seja, se cria um nicho de mercado, na verdade justifica a pobreza artística. E que essa justificativa da pobreza artística se baseia inclusive nos privilégios da branquitude. Porque só o cara sendo branco, em que quase nunca é cobrado um padrão de excelência para você se justificar. Por exemplo, o Danilo Gentili é péssimo. Veja, eu não estou falando que ele é péssimo porque ele é de direita. Porque, por exemplo, eu acho que o Fábio Ravin é de direita, me parece. Mas, por exemplo, o Fábio Ravin, ele é muito melhor que o Danilo Gentili, é muito melhor que o Rafinha Bastos, é muito melhor que o Léo Lins, é muito melhor que essa galera todinha. Ele tem uma produção, tem um negócio ali, sabe? Que é interessante, que é bom em alguns aspectos. Então, assim, é uma desculpa para criar nicho de mercado pra gente medíocre. Medíocre, 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 medíocre. Junta esses humoristas todinhos, por exemplo, a Giovanna Fagundes é muito melhor que todos eles. Mas ela nunca vai ter, me parece, a hype, um sucesso de um Danilo Gentili ou de um Rafinha Bastos, porque ela não se enquadra nesse nicho de mercado que foi criado. Então, o que acontece não é uma preocupação com a liberdade de expressão ou com a censura, nem com o limite do humor. O que se defende é um nicho de mercado criado e ocupado por pessoas de pouco talento, que já tem uma dinâmica de privilégios numa sociedade patriarcal, racista, burguesa, e que tem ligações diretas com o campo político da extrema-direita e da direita, ainda que se digam apolíticos ou apartidários. Então, limite do humor é um falso debate. O debate real é que tipo de humor, para que ele serve e sua qualidade artística. Esse sim é o debate de verdade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.